Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à Semana da Pediatria Direta. Antes de explicar como é que vai funcionar essa semana, eu vou me apresentar para vocês. Então, eu sou o Roberto, me conhece por Beto. Eu sou médico, pediatra, então tenho 8 anos que eu só mexo com pediatria. E eu tenho uma pós-graduação em psicologia positiva, que é o ramo da psicologia voltado para fortalecer o que é de bom no ser humano. Que eu acho que tem tudo a ver com a minha função como pediatra, mas também com a minha outra função, que é ser professor. Eu sou professor de faculdade e também preceptório residentes em hospital. E eu acho que essa questão da psicologia positiva ajuda muito nesse sentido. Bom, dito isso, vamos entender um pouquinho qual que é o meu objetivo aqui com essa semana da pediatria direta. É ensinar vocês a atender com segurança e clareza as principais queixas agudas na pediatria. O que acontece, pessoal? Eu ouço muito por aí dos alunos, dos residentes, a questão da insegurança de atender crianças em pronto atendimento. Com isso, as pessoas às vezes deixam de aproveitar a oportunidade de trabalho porque não se sentem capacitadas para isso. Isso é super natural, na verdade. O que acontece? A gente tem um gap muito grande entre a teoria e a prática. Ou seja, entre aquilo que a gente aprende na faculdade, nos livros, e aquilo que de fato a gente vai ver no nosso dia a dia no pronto atendimento. Eu vou falar logo de cara para vocês, porque eu sou muito honesto, que nada substitui a questão da prática, da vivência que a gente vai ter e da bagagem emocional que a gente começa a acumular. No entanto, é possível a gente adquirir essa bagagem com mais segurança, ou seja, sem passar tanto sufoco. A gente sabe hoje em dia, qualquer um que lide com crianças, que a gente tem um rol de doenças infantis que acabam predominando no pronto atendimento. Então, elas correspondem ali a praticamente 90, 95% do que vai aparecer para vocês. Então, você entendendo como lidar com esse rol de doenças comuns, você vai estar mais preparado para fazer o atendimento da pediatria. O raro, que aparece só de vez em quando, todo mundo, mesmo aquele profissional que já trabalha com pediatria há algum tempo, vai ter que sentar a bunda e estudar. Mas o comum, essa sim, a gente tem a obrigação de saber. E é isso que eu vou falar aqui um pouco para vocês. Então, eu deixei uma mensagem de uma das alunas do meu curso, e nessa mensagem ela fala um pouquinho uma coisa engraçada, que é assim, parece que eu previ nas minhas aulas tudo que ia aparecer para ela no pronto atendimento. E, na verdade, não é que eu previ, não é bola de cristal. É simplesmente pelo fato de que, igual eu falei, a grande maioria das doenças que vão aparecer, elas estão ali, nesse rol que eu vou explicar para vocês durante essa semana. Tá certo? Então, vamos junto. Espero que essa semana de pediatria seja extremamente proveitosa para você. Como é que vai funcionar essa semana de pediatria? Então, são 4 aulas, as 3 primeiras gravadas e a última ao vivo. Na primeira aula, que é de hoje, eu vou falar dos 10 erros de conceitos mais comuns que acontecem na pediatria, ou vinculado à pediatria, que muitas vezes atrapalha fazer um diagnóstico e tratamento correto dos pacientes. Na segunda aula, que a gente vai falar aqui um pouco no final dessa aula de hoje, mas ela se refere ao quê? A 10 doenças que o médico pode resolver sem necessariamente ter que encaminhar o paciente para um especialista. Então, coisas que a gente às vezes acha que a gente tem que encaminhar, mas que na maioria das vezes a gente consegue resolver sem fazer esse encaminhamento. Na terceira aula, eu vou falar para vocês das 5 prescrições mais comuns da pediatria. Ou seja, 5 prescrições que todo médico que atenda a criança tem que saber como fazer. Inclusive, eu vou fazer elas com você. E aí, a nossa última aula, que é a nossa aula ao vivo, eu vou fazer um caso clínico, e através desse caso clínico, eu vou o quê? Sintetizar aquilo que eu falei nas outras 3 aulas. Então, são 4 aulinhas, segunda, terça, quarta e quinta, que eu tenho certeza, se você ficar aqui, você não vai se arrepender. Vai agregar muito em termos de conhecimento, que eu acho que é o objetivo nosso aqui. Bom, então vamos focar agora na nossa primeira aula, a aula de hoje, né? São os 10 erros de conceitos mais comuns que a gente tem aí envolvendo pediatria e que vão impedir muitas vezes o médico de realizar um diagnóstico correto. Então, a gente vai desmistificar esses conceitos aqui com vocês. Então, a gente vai começar falando de conceitos errados vinculados a infecções de vias aéreas superiores.
Os dois primeiros conceitos que a gente vai falar estão se referindo ao resfriado comum. Então, o primeiro conceito errado é aquele que fala que resfriado comum não gera febre acima de 38 graus. E o segundo conceito errado é aquele que fala que resfriado não gera secreção amarelada. Então, para a gente desmistificar esses dois conceitos, vamos falar um pouquinho do resfriado comum? Então, o resfriado comum ele é a nasofaringite aguda, que é a inflamação aguda da mucosa nasal ou faríngea causada por vírus. E aí é importante falar que normalmente o resfriado comum ele tem uma evolução muito semelhante, independentemente do vírus que causa ele. Então, não faz sentido a gente ficar aqui tentando diferenciar um resfriado causado por um vírus X ou um vírus Y, porque a evolução e a conduta é muito semelhante. Na prática, a gente não faz isso, a gente não tenta discernir qual que é o vírus, a não ser em época de epidemia, igual aconteceu agora da pandemia do coronavírus, que aí, em termos, né, de saúde pública, a gente tinha que fazer essa diferenciação do corona. Mas fora isso, isso não é necessário. Então, qual que é o padrão normal de evolução de um quadro viral? Então, um quadro viral de resfriado comum, ele geralmente vai cursar com o quê? Com a febre, com a congestão nasal, com a coriza, com a tosse, com a garganta arranhando, ou seja, aqueles sintomas típicos de resfriado. É importante já falar desde já que resfriado e gripe não são a mesma coisa, né? Então, a gripe são geralmente, a pessoa apresenta sintomas um pouco mais intensos e ela é obrigatoriamente causada pelo vírus da influenza. Então, resfriado comum não é a mesma coisa que uma gripe, embora a gente use resfriado e gripe como se fossem sinônimos, não são, tá certo? Entendendo que esses são os sintomas mais comuns, vamos entender como é que é a evolução dele, começando falando pela febre. Então, é comum sim você ter febre no resfriado comum e febre maior que 38 graus, muitas vezes. Mas essa febre geralmente é no começo do quadro e geralmente com 48 a 72 horas ela tende a se resolver. É por isso que tem aquele conceito espalhado por aí de esperar 3 dias para levar uma criança com resfriado para o médico. Por que esses 3 dias? Porque é exatamente o período que se espera que tenha uma curva térmica em melhora antes de levar no médico. Então, o que acontece muitas vezes é que às vezes a mãe leva no médico no primeiro, segundo dia de febre. E o médico muitas vezes vai falar: olha, nós estamos dentro do esperado para um resfriado comum. Então, passou de 3 dias de febre, aí sim tem mais chance de ter complicações bacterianas secundárias, como otite, uma sinusite, o que justificaria, então, a procura ao médico. Então, esse conceito de esperar 3 dias de febre para uma criança resfriada e ir no médico tem muito a ver com essa situação, essa questão de que a curva térmica tende a melhorar a partir de 72 horas. E aí, com relação à secreção, embora muita gente considere que secreção amarelada é igual a sinusite bacteriana, não é. A gente tem no resfriado comum, de fato, no início, aquela secreção muito clara, que parece uma água de rocha, mas a tendência é que ao longo dos dias desse resfriado, essa secreção se modifique, podendo ficar mais mucoide e até mesmo amarelada. Portanto, com esse entendimento, a gente percebe que esses dois conceitos que eu falei no começo estão errados. Você pode sim ter febre, né, no resfriado comum que passe de 38 graus, e você pode sim ter secreção amarelada, sem que isso configure uma sinusite bacteriana. Ou seja, o resfriado comum pode ter ambas as situações, tá certo? Esses dois conceitos são muito importantes. E aí é importante a gente entender começou a fugir desse padrão do resfriado comum, especialmente da febre, aí de fato a gente vai ter que fazer uma investigação. Não quer dizer que não possa mais ser o vírus. Ainda às vezes tem vírus que dura 4 dias de febre sem ser um problema. No entanto, a gente vai ter que ligar um sinal de alarme para a possibilidade de uma infecção bacteriana secundária associada, seja sinusite, otite, seja até mesmo uma pneumonia. Então vamos para uma situação prática. Então hoje a gente está na segunda, né? Então vamos supor que você está atendendo no segunda à noite no plantão. E aí chega uma mãe com a queixa de que o filho está há 3 dias com febre e que a secreção começou a ficar amarelada. O médico desavisado vai falar assim: ah, com certeza é uma sinusite bacteriana, vou começar um antibiótico. Mas você não é um médico desavisado. Então, o que que nós vamos fazer? Primeiro, a gente vai destrinchar a queixa daquela mãe. A gente vai tentar entender de fato há quantos dias aquela criança está com febre, como é que está essa secreção. Você vai ver que muitas vezes a mãe, quando ela fala que a criança está 3 dias com febre, na verdade, o que a mãe está contando? Ela está lá segunda
consultório e a febre começou no sábado à noite. Aí ela conta sábado à noite, domingo e segunda. 3 dias, de fato, na cabeça dela, sábado, domingo e segunda, 3 dias. Mas nós, como médicos, nós sabemos que a gente tem que contar as horas. Então, se começou no sábado à noite, a gente está na segunda à noite, então completou 48 horas de febre. Então, essa febre ainda é natural e ainda pode se justificar só pelo quadro de resfriado comum. Então, isso deixa a gente tranquilo de muitas vezes liberar esse paciente, se ele estiver em bom estado geral, somente com orientações. Agora, se você leva aqueles conceitos de febre não pode ser do resfriado, secreção amarelada não pode ser um resfriado, você muitas vezes vai começar a cometer uma iatrogenia de tratar um paciente com antibiótico, sendo que ele não precisa desse antibiótico, tá certo? Então, tá bom. Então, esses são os nossos dois primeiros conceitos que a gente vai desmistificar aqui. E aí o próximo conceito, ele tem muito a ver com o conceito anterior. Porque vocês vão falar assim, nossa, Beto, a criança com 2 dias de febre, secreção amarelada, não vai pedir nenhum raio-x de 6 da face só para garantir que não é sinusite bacteriana? Não, eu não vou pedir. Primeiro porque eu sei, considerando os dois conceitos anteriores, que o quê? Que aquele quadro está dentro do esperado para o resfriado comum. Segundo, que é muito importante, que o quê? Porque hoje a gente sabe que raio-x de seios da face, ele não faz o diagnóstico de sinusite bacteriana aguda. Por quê? Todo resfriado comum, pessoal, até pela continuidade entre a região nasal e a região dos seios paranasais, a gente tem algum grau de sinusite envolvendo um resfriado comum, mas é uma sinusite viral. Mas você pode ter um acometimento daqueles seios pelo quadro viral. E aí, o que que acontece? Se eu pedir o raio-x 6 da face, ele não vai me ajudar a diferenciar se aquela sinusite que eu estou vendo naquele raio-x é viral ou bacteriana. Não tem ferramentas ali naquele raio-x que me permitem essa diferenciação. Então, se ele não vai me ajudar a diferenciar se é só um resfriado comum de uma sinusite bacteriana, não faz sentido eu solicitar esse raio-x. Vocês concordam comigo? Então, hoje em dia, a gente fala que solicitar raio-x de 6 da face para sinusite aguda bacteriana, para o diagnóstico, ele é obsoleto, porque ele não traz informações adequadas. E aí você vai me perguntar, uai, Beto, mas como é que eu faço, então, para diferenciar se é um quadro só de resfriado comum ou se eu estou diante, de fato, de uma sinusite bacteriana? E aí, eu faço isso através do quê? Da evolução do curso da doença. Então, como a doença estiver evoluindo, então a forma de evolução dela vai me dizer se aquilo pode ou não pode ser uma sinusite bacteriana ou se é só um resfriado comum. Por quê? Porque hoje a gente sabe que o diagnóstico de sinusite aguda bacteriana, ele é clínico. É aquele quadro de resfriado comum que está fugindo da evolução habitual. Então, quando que eu vou suspeitar de sinusite bacteriana? Em 3 situações. Então, 3 situações me permitem fazer o diagnóstico de sinusite bacteriana aguda. Primeira situação, aquele quadro que está perdurando demais, então uma persistência além de 10 dias. Agora, atenção, a persistência sem melhora. Se é um quadro que está melhorando e tem uma tosse residual, eu não vou fazer um diagnóstico de sinusite bacteriana aguda nesse sentido. É só aqueles quadros de 10 dias sem uma evolução do jeito que se espera. Então, isso me autoriza a fazer o diagnóstico de sinusite aguda bacteriana. Segundo, quando eu estou diante de sintomas muito severos. Então, se eu tenho 3, 4 dias de febre intensa, com secreção muito purulenta, com gotejamento posterior visível ali naquele exame físico, com toxemia daquele paciente, eu estou autorizado em fazer o tratamento de uma sinusite bacteriana aguda. E a terceira situação é qual? É quando eu estou diante de um quadro que piora depois do 5º dia. Ou seja, aquela criança que até então estava com uma evolução típica do resfriado, começando a melhorar, e aí, de repente a febre volta mais intensa, a secreção torna-se mais purulenta, ou seja, em vez de evoluir com um quadro de melhora, ela tem uma piora do quadro a partir do 5º dia. Então, nessas 3 situações, eu posso fazer o diagnóstico de sinusite aguda bacteriana. Então, o diagnóstico é clínico, não dependendo de raio-x de seios da face para ser feito. Bom, se a gente está falando aí de complicações de resfriado comum, já que a sinusite bacteriana aguda é uma complicação muitas vezes do resfriado comum, porque começa com resfriado comum e aí obstrui os seios paranasais, acumula secreção e a bactéria cresce em cima, a gente tem que falar de uma outra complicação do resfriado comum, que são as otites. E aí tem um conceito muito interessante que existe, que é o quê? Toda otite deve ser tratada com antibiótico tópico.
E esse conceito ele não é verdadeiro. E eu vou explicar por quê para vocês. Então, olha só. A otite, a gente tem vários tipos de otite, mas as duas principais são a otite média aguda e a otite externa. Como é que a gente diferencia as duas? Pela localização. Então, olha só. A otite média aguda, ela acontece aonde? Na orelha média. E a otite externa acontece na orelha externa. E o que divide a orelha externa da orelha média? O tímpano. Então, o canal auditivo externo, ele vai até o tímpano, e a partir do tímpano a gente dá início ao que a gente chama da orelha média, que é onde tem bigorna, martelo, estríbula, aqueles ossinhos, né? Onde tem a tuba auditiva, né? Então, é uma região muito importante. A gente também tem a parte que a gente chama de orelha interna, que é onde tem o vestíbulo, cóclea, mas isso não é relevante agora quando se fala das otites mais comuns. Então, a otite externa é aquela que acontece no canal auditivo externo, e a otite média aguda é aquela que acontece ali, na orelha média. É importante a gente entender que a fisiopatologia dessas duas otites são completamente diferentes. Ah, Beto, como assim elas são completamente diferentes? Então, a otite média aguda, ela realmente é uma complicação normalmente de um resfriado comum. Então, você tem um resfriado comum, você tem muitas vezes uma obstrução dessa tuba auditiva que existe ali na orelha média, porque essa tuba auditiva ela faz uma conexão entre a orelha média e a região nasal, e ela tem um papel muito importante, que é drenar a secreção e impedir o quê? Refluido de secreção da região do nariz para a região da orelha. Então, quando eu tenho uma obstrução dessa tuba auditiva, que é a fisiopatologia da otite média aguda, e geralmente essa obstrução acontece devido a um resfriado comum, eu tenho um acúmulo de secreção ali, na orelha média. Acumulando essa secreção, a bactéria adora acúmulo de secreção e ela cresce em cima, e aí, sim, eu tenho uma otite média aguda de caráter bacteriano. O que acontece? Além dessa fisiopatologia característica, eu vou ter no exame físico algo bem característico, que é o abaulamento da membrana timpânica. Então, aquela secreção começa a acumular, e a membrana timpânica, então, ela começa a abaular devido ao acúmulo daquela secreção. Da mesma forma, ela pode ficar opacificada e pode ficar avermelhada. Então, isso é típico da otite média aguda. Já o que a gente chama da otite externa, né? Então, eu fiz a patologia completamente diferente. Por quê? Na otite externa, geralmente tem algum trauma no canal auditivo externo. Seja, por exemplo, por cotonete, ou seja, talvez a mais comum deles, por causa do excesso de exposição à umidade, à água. Então, geralmente é aquela criança que o quê? Que foi para, por exemplo, Caldas Novas no fim de semana, nas férias, e aí nadou muito e vem com essa dor de ouvido. Você percebe que a fisiopatologia é diferente da otite média aguda? Na otite média aguda, geralmente aquela criança começa com resfriado e depois aquele resfriado não evolui como se espera, piorando, intensificando, fica mais irritada, às vezes localiza a dor se for uma criança mais velha. Na otite externa, não tem esse resfriado antes. Ela foi exposta a muita água e começa a sentir dor no ouvido. E aí uma coisa interessante é que na otite externa, que a gente fala, não tem alteração da membrana timpânica. Eu vou ter uma hiperemia desse conduto auditivo. Mas se você vê lá a membrana timpânica, ela está lá, preservada, sem abaulamento nenhum. Porque não tem acúmulo de secreção na orelha média para justificar esse abaulamento da membrana. Então, basicamente, na otite externa, geralmente é trauma, vinculado principalmente com excesso de água, sem alteração na membrana timpânica e com hiperemia de conduto. E na otite média aguda, a gente vai ter, sim, um quadro de resfriado, né, antes e depois aquela criança vai evoluir com uma otalgia, uma irritabilidade, se ela for pequena e não conseguir localizar a dor, e no exame físico a gente vai ver o abalamento da membrana timpânica. Por que é importante essa diferenciação? Porque na otite externa, de fato, eu posso fazer o tratamento com antibiótico tópico na orelha. Então, por quê? Porque como o meu acometimento é externo, ao pingar ali a medicação, que geralmente é alguma medicação do grupo das quinolonas, a gente tem o otociliax, que a gente usa muito, assim, que são os ofloxacino, a gente faz o quê? A gente consegue atingir ali o local da infecção. Agora, se eu estou diante de uma otite média aguda, tem a membrana timpânica ali como barreira para o local onde está a infecção. Então, não adianta eu pingar na minha orelha algum antibiótico tópico, que ele não vai chegar, porque ele para na membrana timpânica. Então, na otite média aguda não serve dar antibiótico tópico. Por quê? Porque ele não chega lá. Então, geralmente, eu vou ter que dar algum antibiótico oral, como, por exemplo, a amoxicilina. E eu vou falar como faz essa receita da amoxicilina na aula, na nossa terceira aula, que é a aula das prescrições, tá certo? O que acontece? A única situação que eu posso optar
na otite média aguda por dar antibiótico tópico é se eu tenho alguma comunicação entre a orelha média e a orelha externa. Como, por exemplo, aquelas crianças que têm aquele carretel, aquele tubinho de ventilação perfurando a membrana timpânica, que é usado em quem tem otite média aguda recorrente. Nesses, como eu tenho um canal que comunica a parte externa à orelha média, eu posso tentar fazer o tratamento através de solução otológica tópica. Mas fora isso, na otite média aguda, eu não posso fazer o tratamento assim, ok? Então, nem toda otite a gente pode tratar com antibiótico tópico. Bom, finalizando os conceitos errados vinculados com as infecções de vias aéreas superiores, a gente vai falar um relacionado com as faringites. É aquele conceito que todo mundo já ouviu, que placa na garganta e febre alta indicam que a faringite é bacteriana. Isso não procede. E eu logo de cara vou mostrar essa foto aí. Por esse conceito, você com certeza falaria que a criança está com uma faringite bacteriana. Olha o tamanho da placa. Mas isso aí não é uma faringite bacteriana. Isso aí é uma faringite viral, causada pelo que a gente chama do ABV, uma mononucleose. Então, só para dar um exemplo de que esse conceito não procede. A mononucleose, por exemplo, ela pode dar placa na garganta e ela pode dar febre alta, e aí não é bactéria. Então, tá bom. Então, se eu não tenho como diferenciar se é viral ou bacteriana através da placa na garganta e a febre, como que eu vou diferenciar, então, Beto? Então, tem três coisas que a gente tem que sempre lembrar, três fatores. O primeiro, a questão da idade. Menor de 3 anos não tem infecção na garganta bacteriana, porque o estrépito, né, que é a principal bactéria causadora de faringite bacteriana, ela não coloniza a garganta de menores de 3 anos. Então, é muito pouco provável de ser. Segundo fator, a questão da associação com sintomas gripais. Se eu tenho uma associação com sintomas gripais, possivelmente aquele quadro é viral. Quando eu tenho faringite bacteriana, pessoal, eu não costumo ter tosse, nariz escorrendo, espirros, aquelas características de resfriado. Não, é geralmente só uma dor localizada. Agora, quando é uma faringite viral, eu geralmente tenho esses comemorativos sugestivos de resfriados associados, certo? Além disso, um outro fator que pode ajudar a diferenciar, além da idade e da presença de sinais gripais, é a presença de vesículas ou aftas ou úlceras na garganta. E isso é típico de vírus. Então, se eu tivesse esses três fatores, fica muito mais fácil de eu fazer o diagnóstico de ser uma faringite viral. E é importante isso, pessoal, é muito importante, porque não é nenhuma nem duas vezes que eu vejo o médico tratar a criança de 1 ano toda encatarrada por causa de uma gargantinha vermelha com antibiótico. Ele está cometendo uma iatrogenia, porque claramente uma criança com a gargantinha vermelha, mesmo que com placa, né, com sintomas gripais bem aflorados, isso é uma faringite viral. Aí você fala, ah, Beto, mal não vai fazer, né, dar um antibiótico. Faz mal, sim. E por quê? Primeiro, você vai gerar uma resistência naquela criança, né? Resistência bacteriana. Segundo, que é muito importante, é que normalmente quadros virais eles podem evoluir com exantema, né? Então, com aquelas lesões avermelhadas pelo corpo. Então, pode acontecer em qualquer quadro viral, né? E aí você dá a medicação de antibiótico para aquela criança e ela aparece o exantema, você não sabe se aquela criança está apresentando um exantema viral, que já ia aparecer por causa da doença, ou se você está diante de um exantema que é alérgico devido à introdução do antibiótico. É muito difícil fazer essa diferenciação. Então, o que acontece? Inclusive, em alguns quadros virais, você entrar com antibiótico inadvertidamente, você induz a formação do exantema. É o que acontece na mononucleose, por exemplo. 15 a 30% só das crianças com mononucleose têm exantema. Agora, se você dá antibiótico erroneamente para uma criança com mononucleose, o aumento da quantidade de exantema é exponencial. Então, 80 a 100% das crianças com mononucleose tratadas inadequadamente com antibiótico, elas têm exantema. Então aí você vai ficar numa super sinuca de bico. E aí? Que eu estava diante de um quadro viral, que eu tratei errado e esse exantema é viral, ou diante de uma criança que está com alergia à amoxicilina. E aí, por causa desse mal não vai fazer, né? Eu vou entrar com antibiótico, essa criança vai ficar taxada pelo resto da vida como o que alérgica a um antibiótico que poderia ter muito benefício para ela em diversas situações. Então, não entrem com antibiótico sem ter certeza que é bacteriano. Você ficou na dúvida, porque pode acontecer, que às vezes a gente tem aquela criança que assim, tem características que sugerem virais, faringite viral tem características que sugerem faringite bacteriana. Então, por exemplo, uma criança ali de 4 anos, 5 anos, só com uma coriza leve, mas com a garganta muito avermelhada, você fica na dúvida se é viral ou bacteriano.
você pode lançar mão do suave de orofaringe. O que é isso? Você coleta a secreção da gargantinha daquela criança e pede 2 exames. O teste rápido para estreptococcus e a cultura, que é o teste mais confiável daquela secreção. O problema é que a cultura ela demora 48 horas para ficar pronta. No entanto, o teste rápido que você vai pedir para o estrepto, ele demora 20, 40 minutos para ficar pronto. E aí você solicita esse teste rápido. Quando você solicita esse teste rápido, ele vai sair o resultado. E ele é altamente específico. Ele não é tão sensível, mas ele é muito específico. Então, se ele vier positivo, você está autorizado a tratar com uma faringite bacteriana. Agora, se aquele teste rápido para estreptococo vier negativo, você vai ter que aguardar a cultura, o resultado da cultura. Por quê? Porque você tem muito falso negativo, porque ele não é tão sensível assim. Então, o que pode acontecer? Você segurar a mão, porque você, por mais que ele não seja tão sensível, você tem uma ferramenta a mais falando contra ser uma faringite bacteriana, então você espera e aguarda o resultado da cultura. Cultura positivou, aí você trata. Cultura negativou, você permanece sem tratar. Então, suave ajuda muito. Positivou, trata. Negativou, espera a cultura para a gente ver se positivo ou negativo. Mas é uma ferramenta a mais para você não entrar com antibiótico. Então, o suave, ele é muito utilizado, às vezes não tem no hospital que você está, mas às vezes no laboratório do lado do hospital você consegue que a mãe faça esse teste. É uma ferramenta que vocês podem. Agora que a gente já falou dos conceitos envolvendo as vias aéreas superiores, vamos falar dos conceitos errados envolvendo as vias aéreas inferiores. Então, o primeiro deles é aquele de que toda criança que está sibilando precisa de fazer uso de bombinha, ou seja, precisa de fazer o uso daquele inalador pressurizado que normalmente contém broncodilatador, embora possa conter outras medicações. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o sibilo, ele não é uma doença, tá? Ele é o sinal clínico de alguma doença. Na verdade, ele é um som pulmonar que acontece quando o ar tem alguma obstrução para passar nas vias aéreas inferiores, alvéolos, bronquíolos. Então, diversas doenças podem gerar essa obstrução, essa passagem de ar em vias aéreas inferiores. Desde, por exemplo, aspiração de corpo estranho, doença do refluxo gastroesofágico, cardiopatias, mas as duas mais comuns que a gente vai ver são quais? A asma e a bronquiolite. Então vamos entender um pouquinho cada uma delas para entender por que esse conceito de que toda criança precisa de fazer uso do bombinho com o broncodilatador contagiano não é verídico. Então a asma, pessoal, ela é uma doença inflamatória crônica, causada por uma hiperresponsividade das vias aéreas inferiores. O que acontece? Aquela criança que tem asma, ela tem uma tendência a aquela musculatura lisa que existe em volta dos alvéolos, dos bronquíolos, ela se contrair, ou seja, de ocorrer uma broncoconstrição. Isso pode acontecer por qualquer tipo de estímulo. Então, a presença de um resfriado no corpo dela pode gerar essa broncoconstrição. Um cheiro, pelo de cachorro, pelo de gato, pode gerar essa broncoconstrição. Ou seja, ela tem uma tendência a fazer broncoconstrição e, consequentemente, limitar o fluxo de ar no seu pulmão, de acordo com o estímulo que ela recebe. E aí é importante falar que, nesses casos, de fato, o uso da bombinha com broncodilatador, com salbutamol, ele é efetivo e ele vai ser usado. Por quê? Porque ele relaxa essa musculatura lisa que contraiu. Consequentemente, ela dilata e aí acaba a obstrução, a passagem de ar nessas vias aéreas inferiores. Então, bombinha nesses casos de asma realmente são extremamente necessárias. Aí, com relação à bronquiolite, a gente tem uma mudança. O que acontece? A bronquiolite ela é um processo inflamatório agudo causado por vírus, sendo o mais comum deles o vírus sincicial respiratório, certo? E aí, esse vírus, ele geralmente começa como um resfriado, mas ele desce para as vias aéreas inferiores, e lá nas vias aéreas inferiores gera edema, gera produção de muco, e esse edema, essa produção de muco, vai gerar uma obstrução à passagem de ar. Então, a criança vai sibilar não porque a musculatura lisa contraiu, igual acontece na asma, e sim porque houve um processo inflamatório local que gerou a obstrução desse ar. Então, se não tem na bronquiolite uma contração da musculatura lisa, não tem por que fazer uso do broncodilatador, porque não preciso relaxar a musculatura lisa, ela já está relaxada. A minha causa de obstrução é outra. Portanto, na bronquiolite não tem efeito eu fazer o uso do broncodilatador. O que acontece é que muitas vezes é difícil você diferenciar nos primeiros anos de vida
Você está diante de um episódio de asma, até porque você não pode nem usar essa denominação nesses primeiros anos de vida, ou se você está diante de um episódio de bronquiolite, que normalmente eles aparecem de maneira muito semelhante, aquela criança que começou com resfriado e depois evoluiu com cansaço e está sibilando. Então, essa diferenciação é difícil. O que que muitos médicos fazem? Já sei, vou prescrever a bombinha se responder é asma, se não responder é bronquiolite. Só que você não pode fazer isso. Se você está usando, por exemplo, uma bombinha num caso de bronquiolite, você está cometendo uma iatrogenia, porque você está dando uma medicação que você não precisaria estar dando para aquele paciente. Então, quando você está em dúvida se é uma asma ou uma bronquiolite, você tem alguns fatores que vão te ajudar a diferenciar e a pender por um lado ou por outro. Então, se você está diante de uma criança que é o primeiro episódio, ou seja, não tem uma recorrência tão intensa, que não tem história familiar de asma, ela não tem história de atopia, ou seja, ela não tem dermatite atópica, ela não tem rinite alérgica, e o que desencadeou aquela crise foi um resfriado, provavelmente você está diante de uma bronquiolite. Então, não faz sentido você fazer um ataque com salbutamol, ou seja, aplicar a bombinha nesse paciente. Agora, se você estiver diante de um paciente que já teve vários episódios, que tem história familiar de asma, que ela mesma tem história de atopia, ou seja, tem dermatite atópica, tem rinite alérgica, e isso aumenta a chance daquele paciente ser asmático, né? E que já teve episódios que não só foram desencadeados por gripe, mas também por outras situações, como, por exemplo, exercício físico, cheiros, e aí provavelmente você está diante de um paciente que pode ser um asmático. E aí vale a pena, sim, entrar com a bombinha. Então, o que que eu estou falando aqui, pessoal? Que você vai ter na clínica do paciente informações que vão te ajudar a entrar ou não com essa bombinha com salbutamol, tá certo? Mas nem toda criança que está sibilando precisa de fazer uso dessa bombinha. Por exemplo, a bronquiolite é ineficaz. O sétimo conceito que eu vou falar aqui também é de vias aéreas inferiores, mas agora relacionado à pneumonia. A gente tem um conceito que raio-x de tórax é obrigatório para o diagnóstico de pneumonia. Isso não é verdade. Se você tem um paciente com uma anamnese e um exame físico característico, você pode fazer o diagnóstico de pneumonia sem ter que pedir o raio-x de tórax. O raio-x de tórax é obrigatório quando você está com o quê? Com uma dúvida diagnóstica ou ainda quando você está com uma criança muito toxemiada, ou ainda suspeitando de que aquela criança pode ter, por exemplo, uma complicação secundária, tipo, por exemplo, um edema pulmonar, né, um derrame pulmonar, perdão, ou algo do tipo. Aí sim o raio-x passa a ser mandatório. Mas fora isso, você pode fazer o diagnóstico de uma criança que está com o estado geral preservado, né? Você pode fazer o diagnóstico só através da anamnese e exame físico. Lógico, pessoal, se você tem o raio-x muito acessível, pede, é uma ferramenta a mais. Mas se você está, por exemplo, no interior, né, que não tem máquina de raio-x, você não precisa encaminhar o paciente para fazer o raio-x se ele tem um estado geral bom e a anamnese e exame físico são bem características. Então, a gente tem que desmistificar esse conceito. O raio-x não é mandatório nessa situação. O oitavo conceito, ele também está relacionado à pneumonia. E ele diz respeito ao quê? Aquele conceito que a gente ouve muito, que há uma correlação entre a imagem que a gente vê no raio-x e o agente causador daquela pneumonia. Então, se você tem determinada imagem, provavelmente você vai ter um determinado agente causando aquela pneumonia. Então, vamos falar desse conceito. Então, pela imagem da radiografia, eu posso saber o agente causador da pneumonia? Não, tá certo? Então, esse conceito não é verídico. O que acontece? Muitas vezes a gente aprendeu antigamente na faculdade e tudo mais, que o quê? Que se a gente tem no raio-x uma imagem de consolidação, então aquela típica pneumonia lobar, provavelmente o causador daquela pneumonia é uma bactéria típica, ou seja, strepto, staphylo, algo do tipo. E que se eu vejo no raio-x, né, um padrão infiltrado intersticial difuso, provavelmente a causa daquela pneumonia é uma bactéria atípica, como por exemplo clamídia, legionela, micoplasma, ou ainda um vírus. Então, existe difundido entre os meios médicos essa correlação. Pneumonia lobar, característico de consolidação, bactéria típica, infiltrado em intersticial difuso, bactéria atípica ou vírus. Mas olha só essa imagem que eu estou mostrando para vocês. Vocês estão vendo que, se for considerar esse padrão estabelecido, né, isso aí provavelmente é uma pneumonia bacteriana típica, porque eu tenho uma consolidação lobar bem característica, tá certo?
No entanto, fizeram o isolamento da bactéria responsável por essa pneumonia e era uma bactéria atípica, o que mostra que não há essa correlação absoluta entre a imagem do raio-x e o agente causador, tá certo? E aí, Beto, então como é que eu vou identificar quem que é o agente causador da minha pneumonia para eu tratar de forma correta? Porque bactérias típicas e bactérias atípicas existem antibióticos diferentes, em pneumonia viral nem precisa de antibiótico. Então, você vai ter que olhar o contexto como um todo. Então, as pneumonias bacterianas típicas, elas geralmente geram febre muito alta, uma toxemia significativa no paciente, diminui o murmúrio vesicular fisiológico localizado, com crepitações naquele local, com broncofonia. Então, isso tudo fala a favor de pneumonia bacteriana típica, e você trataria nesse sentido. Se for um quadro de uns sintomas mais gerais, inespecíficos, como uma tosse que persiste muito como característica principal, com um exame físico muitas vezes pobre, ou raramente com alguns sibilos, e com uma ou outra manifestação extrapulmonar, tipo, por exemplo, uma meningite bolhosa, algo do tipo, provavelmente está diante de uma pneumonia atípica. Agora, se for uma criança com pneumonia que tem pródromos gripais muito claros, então aquela criança toda encatarrada, e no exame físico tem sibilos difusos, provavelmente está diante de uma pneumonia viral, tá certo? Ah, Beto, por que eu não faço isolamento? De fato, a gente vai pedir a hemocultura em pacientes principalmente mais graves, que vão ser internados. No entanto, a hemocultura só positiva em 50% dos casos. E ela demora também 48 horas para que essa positivação aconteça. Então, eu não posso depender disso. Então, olhando a anamnese, o exame físico do paciente, vendo em qual dessas 3 caixinhas ela se enquadra, eu estou autorizado a fazer o tratamento, tá certo? De acordo com o que eu achei daquele paciente. Lógico, o raio-x pode ser uma ferramenta a mais? Até pode, pessoal. Mas o que eu estou falando aqui é que essa correlação não é absoluta. Então, se você considerar só o padrão daquele raio-x para falar qual tipo de pneumonia é, você está cometendo um erro, ok? Bom, agora que a gente já falou de infecções de vias aéreas superiores e inferiores, vamos falar um pouco do aparelho gastrointestinal. Eu brinco muito que o pediatra ele cuida de 2 Cs, catarro e caganeira, que na maioria das vezes são essas as queixas que vão aparecer para a gente. Então agora nós vamos falar da caganeira, tá certo? Nós vamos falar da diarreia. Então tem um conceito que muita gente fala, é que se tem sangue nas fezes, a causa dessa diarreia é bacteriana. Então esse conceito está errado. E eu vou explicar por quê. Diversas patologias, elas podem evoluir com sangue nas fezes, certo? Não só patologias infecciosas, mas também patologias não infecciosas, como por exemplo a PLV, que é alergia à proteína do leite de vaca. Mas vamos pegar a gastroenterite, que são as diarreias agudas mais comuns que a gente costuma ver. Então, a grande maioria, mais de 90% dos casos de gastroenterite, são de causas virais, tá certo? E, além disso, causas virais, elas podem cursar com algum tipo de sangue nas fezes. Sabe por quê? Porque muitas vezes elas geram fissuras devido à intensidade daquelas fezes. Então, pode ter um pouco de sangue nas fezes sem aquilo ser bacteriano, sendo uma gastroenterite causada por vírus. Da mesma forma, eu posso ter uma diarreia aguda com sangue, numa grande monta, numa grande intensidade, sem ser de causa infecciosa, que é o que acontece na alergia à proteína do leite de vaca. Então, eu posso ter uma hematoquesia ali naquelas fezes e não estar vinculado à infecção, o que mostra que nem todo sangue é infeccioso na diarreia e que nem todo sangue é de causa bacteriana. Quando que eu vou suspeitar que de fato minha diarreia aguda é uma gastroenterite bacteriana? Geralmente quando eu tenho febre muito alta, uma toxemia muito grande do paciente, com presença desse sangue nas fezes e muitas vezes com algum tipo de acometimento do sistema nervoso central. Se eu tiver isso, de fato eu vou estar autorizado a tratar aquela gastroenterite como uma gastroenterite bacteriana e aí sim eu vou entrar com antibiótico, ok? E o 10º conceito é relacionado ao aparelho higiênico urinário, que é aquele de que toda criança que está com dor para fazer xixi está com infecção urinária. Então, isso não é verdade. Lógico, gente, a infecção urinária, ela gera dor para fazer xixi, ela gera desura. Assim como ela pode gerar outros sintomas, como polaciúria, né, que é aquela ir no banheiro várias vezes, mas fazendo pouco volume, a urgência, que é aquela necessidade de imediatamente fazer o xixi. Então, essas características da infecção urinária, de fato, a disúria está dentro dela. E ela é extremamente comum. No entanto, eu vou mostrar 2 diagnósticos diferenciais da infecção urinária que causam disúria e, às vezes, o médico deixa passar e não deveria passar, tá certo?
O primeiro é vinculado com as meninas, que é o que a gente chama de vulvovaginite, que é uma inflamação ali na região vulvar, que é muito comum, especialmente a vulvovaginite específica, sem um agente tipo causador, né? Que ocorre muito em meninas. E a disúria, ela vai acontecer nesses casos. A criança pode ter um desconforto para fazer xixi quando está com essa vulvovaginite. E junto com isso, ela pode ter corrimento, sensação de ardor, edema e eritema na vulva. Então, sempre que você estiver diante de uma menina com sintoma de disúria, com queixa de disúria, examina a genitália dela, porque às vezes você vai ver um corrimento, você vai ver um edema, você vai ver uma hiperemia, e você vai ver que, na verdade, ela tem uma vulvovaginite, não uma infecção tradicional do aparelho genitorinário. Lógico, na dúvida, pede o exame de urina para descartar. No entanto, muitas vezes, só de você ver ali, você consegue fazer o diagnóstico. No caso dos meninos, o diagnóstico diferencial importante é a balanopostite, que é a inflamação da região do prepúcio e da glande. O que acontece? A criança ela tem muito desconforto à manipulação do pênis. E quando que ela manipula o pênis? Normalmente quando ela vai fazer xixi. Então o pai vai chegar para você e falar assim: Nossa, Beto, a minha criança está com dor para fazer xixi, o meu menino. Isso já vai levantar em você um sinal de alarme. Por quê? Porque normalmente meninos maiores de 1 ano eles não costumam ter infecção urinária. E aí você vai ter que destrinchar a queixa. Você vai perguntar, pai, mas ele tem dor para fazer xixi ou qualquer hora que encosta no pênis? E aí o pai vai falar, qualquer hora que encosta no pênis. E aí no exame físico você vai ver um edema e um eritema na glande no prepúcio. E isso vai fazer com que você faça o diagnóstico e evite pedir um exame de urina desnecessário. Então, nem toda disúria é infecção urinária. Nas meninas a gente pode ter a vulvovaginite justificando, e nos meninos essa queixa pode vir um pouco distorcida e, na verdade, ser uma balanopostite. Então, quais são os 10 conceitos que a gente desmistificou aqui? Vamos falar eles agora corretamente, para a gente fixar o que é correto. Então, primeiro, resfriado pode gerar febre acima de 38 graus. E segundo, resfriado pode gerar secreção amarelada, sim. Terceiro, não se usa mais raio-x de seios da face para fazer o diagnóstico de sinusite. Quarto, nem toda otite pode ser tratada com antibiótico tópico. Quinto, quadros virais podem cursar com placa na garganta e febre alta, vide a mononucleose. Sexto, nem toda criança sibilando deve usar bombinha, vide a bronquiolite que a gente falou aqui. Sétimo, raio-x de tórax não é obrigatório para o diagnóstico de pneumonia. Oitavo, a imagem de radiografia não define o agente causador da pneumonia. Nono, sangue nas fezes não é exclusividade de gastroenterite aguda de causa bacteriana. E décimo, nem toda disúria se deve a uma infecção urinária. Tá certo? Então, esses 10 conceitos, a gente, através dessa aula, a gente desmistificou, né, e reescreveu eles da forma correta. Na próxima aula, pessoal, que vai se denominar Seja Seu Próprio Especialista, eu vou mostrar 10 doenças que a gente muitas vezes acha que tem que encaminhar o paciente, mas que muitas vezes a gente consegue resolver sem precisar de fazer esse encaminhamento. Eu vou falar dessas 10 doenças, vou falar como elas aparecem, como vocês resolvem e quando, de fato, o encaminhamento para o especialista se faz necessário. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, comente aqui embaixo no vídeo, que eu vou responder para vocês e eu espero vocês amanhã na nossa próxima aula, tá bom? Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço.